Quem no Apocalipse parece com um cordeiro, mas fala com um dragão? Quer saber? Então fique até o final e confira mais um segredo revelado. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Minuto Profético. Esse vídeo é uma reflexão de um podcast que nós gravamos recentemente aqui sobre o decreto dominical, que tem tudo a ver com o capítulo 13 de Apocalipse. Eu vou fazer aqui alguns apontamentos desse podcast, bate-papo que eu tive com o pastor Gilberto Tais. Mas antes de falar aqui sobre quem é essa pessoa, quem é esse poder que parece um cordeiro, mas fala como dragão, eu gostaria de pedir para você, se inscreva no canal, nos persiga lá no @Cecilio7 no Instagram e também ouça os nossos podcasts, tá bom? Bom, gente, vamos direto ao assunto aqui. Apocalipse 13 fala de dois poderes, duas bestas, tá? Uma que surge do mar e outra que surge da terra. O nosso alvo nesse vídeo aqui é falar sobre esse poder que sobe da terra. Quem seria? Eu vou ler aqui o capítulo 13 a partir do verso 11, então preste atenção aí nos versos. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos habitantes que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que a ferida espada sobreviveu. E lhe foi dada a comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizessem morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos, os grandes, os ricos, os pobres, os livres, os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fonte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Apocalipse 13, a partir do verso 11, ele começa a narrar essa segunda besta, ok? Mas uma coisa que você precisa entender. Apocalipse 12, 13 e 14, ele é o núcleo do livro do Apocalipse, tá bom? E ele trabalha como uma tríade do mal. Assim como Deus é triuno, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, Satanás ele tenta copiar as coisas de Deus, né? Então o dragão é uma contrafação de Deus Pai, porque você vai ver que o dragão concede poder, à autoridade e o trono à primeira besta. Já a primeira besta que sobe do mar é uma contrafação de Jesus. A primeira besta que sobe do mar, ela senta no trono, que é concedido pelo Pai, né, pelo dragão, olha só. Ela recebe uma ferida mortal e depois ressuscita. Então, a primeira besta, ela ataca o tabernáculo de Deus. Isso você vai encontrar nos primeiros versos do capítulo 13. Então, a primeira besta é uma contrafação do ministério e da pessoa de Jesus Cristo. Já a segunda besta, a que sobe da terra, é uma contrafação do Espírito Santo. Então eu vou apontar aqui algumas coisas interessantes dos versos que eu li para você perceber que a besta que sobe da terra é uma contrafação do Espírito Santo. Você pode observar o seguinte: diz que faz com que adorem a primeira besta. Você vai perceber que no capítulo 13, a partir do verso 11, tem muito esse verbo fazer, imposição. Né? Então assim, tem lá no verso, faz com que adorem a primeira besta. E o Espírito Santo, quando veio à Terra, o seu ministério é apontar Jesus, o Salvador. Tá percebendo? Faz descer fogo do céu. Né? E você vai ver que no capítulo 2 de Atos, quando o Espírito Santo desce, é comparado com descendo fogo do céu. Tá percebendo? Diz aqui, seduz os que habitam sobre a terra. E o Espírito Santo veio nos convencer de toda a verdade. Aqui diz aqui, façam uma imagem e fizessem morrer quem não adorar a imagem. E é interessante que o Espírito Santo, a função dele, né, é o fôlego de vida. É ele que dá o fôlego de vida. Então nós temos aqui uma entidade, um poder
imitando o Espírito Santo. Mais abaixo, nos versos seguintes, diz o seguinte: faz com que lhe seja dada certa marca. E o Espírito Santo na Bíblia, ele é o penhor, né, o selador, ele que traz o selo da salvação. Mas assim, perceberam que existe ali um detalhe, né, de uma contrafação, Satanás tentando imitar a Deus, ok? Mas agora vamos para o texto, o verso principal, que é o verso 11, que diz o seguinte, né? Que ali uma besta que sobe da terra e ele tem então 2 chifres. Tá? O que seriam esses 2 chifres? Pelo aquilo que eu tenho estudado e lido, os 2 chifres são 2 poderes. Então é um poder que tem 2 poderes? Sim, é um poder que se baseia em 2 princípios, em 2 poderes que sustenta esta besta. Eu creio, né, pelo aquilo que eu estudei, que são o poder religioso e civil. É uma liberdade civil e religiosa. Agora eu vou tentar dar nome aos bois, né? Dar nome à segunda besta. Eu creio que a segunda besta é um poder político, mas que tenta ser religioso. Na história, nós encontramos assim várias vezes a igreja, o poder religioso, se unindo com o poder político. Então, por exemplo, Babilônia, ele era um poder político e religioso junto. O Egito é um exemplo, a Grécia também é um exemplo que misturava os seus panteão divino, né, com os seus imperadores. Né? Isso fica mais claro com Roma, né, quando o imperador se diz que é o próprio Deus. Perceberam então? Toda vez que se une o poder do Estado com o poder religioso, acontece o que aconteceu. E Apocalipse capítulo 13 está prevendo uma nova união de um poder religioso, que é a primeira besta que sobe do mar. Tá? A gente pode falar um vídeo depois só sobre essa besta que sobe do mar, mas eu creio que é um poder religioso que levou uma ferida mortal, mas agora está ganhando força, e um poder político que aparece no cenário e eles vão dar as mãos. Tá? Esse poder político e também querendo ser religioso, eu creio ser os Estados Unidos da América. Então entenda, ele tem 2 chifres. Os Estados Unidos, a base da sua constituição é a liberdade religiosa e a liberdade civil. Os pilares que regem toda a constituição dos Estados Unidos da América. Agora diz que parecendo um cordeiro, mas fala como um dragão. A palavra cordeiro aqui é a primeira vez que aparece, não uma referência clara a Jesus, mas a um tipo de Jesus, ok? Porque a ovelha, o cordeiro, é o símbolo de Jesus. Mas no Apocalipse, a única vez que aparece um cordeiro não tem referência a Jesus, mas é um tipo de Cristo. Esse poder, ele parece ser cristão. Ele parece ser de Jesus. Mas assim, e falava como um dragão. Eu muitas vezes interpretei esse texto achando que o falava como dragão. Eu tinha a figura do dragão como alguém opressor, alguém tirano. Mas o texto do Apocalipse, ele vai um pouquinho além daquilo que nós pensamos. Quando você vai para Apocalipse 12, você percebe que fica claro. No verso 4 diz que esse dragão arrastou a terça parte dos anjos do céu com sua cauda. E lá no livro de Isaías, cauda significa engano, mentira, tá bom? Nos versos mais abaixo, e eu vou ler para vocês, Apocalipse 12, verso 9, é bem claro, diz o seguinte: e foi expulso o grande dragão, ok? A antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então, o diabo e Satanás, né, o dragão, a figura do dragão aqui não é uma figura de alguém opressor, um ditador impondo algo, mas é o sedutor. Então, esse cordeiro, que é um poder que parece ser cristão, mas fala manso, como um dragão sedutor. Quando você vai a Gênesis capítulo 3, você vê que a antiga serpente, o diabo, o dragão, Satanás, ele enganou Eva. Foi assim. Com a sua conversa, com a sua lábia, não é bem assim, é assim, assado. E Eva acabou caindo na conversa fiada da serpente. Então assim, para a gente montar todo o cenário.
A besta que sobe da terra é um poder político que quer ser religioso, é uma imitação, uma contrafação do Espírito Santo, né? Você viu aqui tudo que eu já falei sobre isso. Mas olha só, é um cristão, né? É um cordeiro, é alguém que parece cristão, mas fala mentiras, com engano. E esse poder vai conquistar, vai seduzir toda a terra pelo seu discurso. Aqui nós podemos dizer o seguinte: nós estamos vivendo em uma sociedade pós-moderna, onde as verdades absolutas estão sendo atacadas. E muitas vezes os cristãos que eram fundamentalistas, radicais, posso dizer assim, radicais na palavra, no princípio, hoje já estão tendo um pensamento mais homogêneo, né? Um pensamento mais assim com a vibe do momento, né? Não é bem assim, vamos por esse caminho. E estamos encaminhando para um tempo onde a ditadura e a opressão ela não vai ser aceita mundialmente. Estamos vivendo num momento onde os direitos humanos eles são valores assim prioritários para uma nação. Então, como que esse poder vai conseguir conquistar e convencer as pessoas? Parecendo um cristão e tendo um discurso agradável, um discurso onde pode relativizar as crenças e aceitar a todos, né? Com aquele discurso, né? Deus está em todas as religiões, todos os caminhos levam a Deus. Então aqui, o falar como dragão não quer dizer um ditador, uma opressão, né? E isso não cabe no cenário atual. O falar como dragão é seduzir, enganar, é pegar a verdade e transformar em mentira sem que você perceba. Então, gente, estamos chegando no momento onde um poder religioso muito forte no passado vai ter a sua ferida mortal curada e um poder político que quer ser cristão, parece ser cristão, mas tem uma lábia convencedora, né, sedutora, eles vão se unir. E agora, graças a esse poder sedutor que parece um cordeiro, mas fala como dragão, vai criar normas e leis que as pessoas estarão seduzidas e vão então aceitar esse domínio. E aí que entra a tão conhecida marca da besta. A marca da besta nada mais é do que aceitar uma falsa adoração, é aceitar um domínio de um falso Deus. E aqui nós voltamos ao princípio que eu disse para vocês, do Deus é um Deus triuno, e Satanás tem a sua tríade do mal. Ok, gente? Espero que tenha ajudado vocês a entender um pouquinho o capítulo 13, mas a gente volta com outros vídeos falando mais sobre o capítulo 13, tá certo? Se você não ouviu o podcast que nós lançamos sobre esse assunto, tem aqui na descrição desse vídeo para você ouvir o podcast gravado com o pastor Gilberto Taz. Ok, gente? Boa semana para vocês, nos vemos no próximo vídeo e não se esqueça, Minuto Profético, nunca foi tão fácil estudar profecias. Valeu!